É o pecado que te condena. É o pecado que vai levar a sua alma para o inferno. É o pecado que leva a alma do ser humano para o inferno, querido. É o pecado, não é Deus. Não é Deus, não. Amado, a palavra de Deus fala que no início Deus criou os céus e a terra. Os céus e a terra somente. Aí lá no céu, querido, estava lá a família celestial. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, os anjos e todos os outros que tem lá. Amado, e a Bíblia diz que Deus ele era glorificado no trono dele pelo coral de anjos, e que Lúcifer era o assistente de Deus. Amados irmãos, e a Bíblia diz lá em Ezequiel que Lúcifer invejou a glória de Deus, invejou o coral de anjos e quis essa glória para ele também. E aí tentou no coração dele fazer um trono acima das estrelas de Deus. Amados, e ele convenceu uma certa quantidade de anjos a seguir ele, queridos irmãos. Mas Deus sabia o que estava acontecendo, que Deus ele é onisciente, ele sabe tudo, meu querido. Mas Deus dá o livre-arbítrio. Deus ele dá o livre-arbítrio para você, para mim, para os anjos. Ele dá o livre-arbítrio. E aí, meu querido, Lúcifer foi achado em pecado. O pecado da inveja, que ele invejou a glória de Deus. E ele foi destronado. Ele foi ali, irmão, destronado ali da posição que ele tinha do lado de Deus, assistente de Deus. Amados, você sabe o que quer dizer Lúcifer? Lúcifer no tradicional hebraico quer dizer anjo de luz. Só que o pecado tirou a luz dele, e ele deixou de ser anjo de luz e passou a ser anjo de treva, chamado de Satanás, que é um enganador, um enrolador. E ele engana a humanidade que está longe de Deus, querido irmão. E aí, a Bíblia diz que ele foi julgado, querido. E como ele não podia mais ficar no céu, porque foi achado pecado nele, e ele foi julgado, ele foi expulso. Deus chamou Miguel e expulsou Lúcifer do céu. E ele perdeu ali a luz que ele tinha, e foi chamado de anjo de trevas. Agora ele é chamado de Satanás, o enganador, meu querido irmão. Mas ele não podia mais ficar no céu, e nem vai ficar na terra quando for dado a sentença, quando for ali, querido irmão, sentenciado. Aí Deus teve que fazer um inferno para Lúcifer e os anjos que caíram com ele, que deixaram de ser chamados de anjo de luz também, e ficaram sendo chamados de demônios, querido irmão. Chamados de demônios, que são os que atuam na terra, porque eles não podem estar mais no céu. Aí Deus teve que fazer um inferno para colocar Satanás lá, Lúcifer e os anjos caídos, que são os demônios, querido irmão. Mas o homem também caiu no pecado, lá no paraíso. O homem também caiu. Adão e Eva também caíram lá e foram expulsos do paraíso. Amados, foram expulsos do paraíso. Você conhece a história, Aí Deus viu que ali, pelo que Adão e Eva fizeram, eles perderam a imortalidade da carne. O que é imortal agora é só a alma e o espírito, querido irmão. Aí Deus pensou,
não pode vir para o céu no pecado, nem ficar na terra para sempre. Aí Deus fez o seguinte: preparou o inferno tanto para Satanás como para a humanidade que pecar e morrer no seu pecado. Querido irmão, porque o inferno não foi feito para o homem, porém o homem também caiu, o homem também desobedeceu, o homem também abraçou o pecado, e agora o homem paga o preço por isso. Querido irmão, e aqueles que morrem sem Jesus serão condenados à eternidade no inferno, querido, junto com Lúcifer e os demônios. Você está entendendo? Mas Deus, ele é misericordioso. Deus tem compaixão. Aí Deus projetou a salvação do homem. João 3,16, que Deus amou o mundo de tal forma que enviou o Filho dele para a cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça no seu pecado, mas tenha direito à salvação. Amado irmão, para que todo aquele que nele crê, que crê em Jesus Cristo, se converter, deixando os seus pecados, terá direito à salvação. E a alma não irá mais para o inferno, querido. Aquele que se arrependeu, se converteu, a alma dele não irá mais para o inferno. Mas aquele que morrer no pecado, aquele que falecer em pecado, ele vai lá para a condenação eterna, no inferno, junto com Lúcifer e os demônios, no dia do juízo final, meu querido irmão.